Boa noite, meu povo. Aqui já são 8 horas e eu vim trazer uma receitinha topzinha pra vocês. Não sei se dá pra ver bem, a imagem tá ruim, tá? Iluminação tá uma droga. Tem que chamar a técnica pra vir ajeitar aqui, ó, iluminação pra mim. Então, gente, foca em mim. Eu tô trazendo hoje uma receitinha, pão de ló. Gente, é a receita mais fácil desse mundo de pão de ló. Mais top, mais fácil, saborosa. Mentira, não é mais top não, porque tem várias receitas de pão de ló maravilhosas. Mas essa receita aqui é a receita mais fácil que tem pra você que é iniciante aprender a fazer um pão de ló. Não tem como errar, ok? Eu vou estar passando os ingredientes aqui. Não precisa fazer neve, não precisa fazer chover, não precisa fazer clarineve. É tudo direto na batedeira. Tudo na batedeira e bate. Só que esse pão de ló aqui você vai precisar do emulsificante. Aquela gordurinha que você usa para fazer o seu sorvete e o seu picolé. Quem faz, meninas que fazem, sabem o que é emulsificante. Só pedir gordura para fazer sorvete que eles vão te dizer qual que é. Uma colher vocês vão usar, ok? Aqui na minha batedeira, não sei se dá pra ver, né? Não dá pra ver bem, ó. A minha batedeira que tá escuro, né? Na minha batedeira aqui eu já tenho 4 ovos. Eu vou tirar pra vocês verem, né? Pra ficar melhor, ó. 4 ovinhos. Que imagem ruim, né? Barbaridade. 4 ovinhos graúdos. Detalhe. Já bote seu forno aquecer a 180 graus. O meu já tá aquecendo. Sua forminha já deixa prontinha. Papel manteiga, gente. Para pão de ló, essencial, muito importante, é pôr o papel manteiga. Detalhe. Não unte a forma na borda aqui, ó. Nessa volta aqui, ó. Não unte nessa volta aqui, ó. Porque se tu untar ela aqui nessa voltinha aqui, o pão de ló ele vai crescer e depois ele vai baixar. Assim, se você não passar nada aqui, ele vai crescer e vai grudar nas paredes da forma e não vai baixar pra dentro. Então, não unte essa beirada aqui, ó. Mas é extremamente importante que você use o papel manteiga. Você vai passar a faquinha no seu pão e vai virar, ele vai sair perfeitinho, inteirinho, sem nada danificado, ok? Mas se você não tiver, tem um papel manteiga que tu compra o pão na padaria, vem enrolado, guarda aquele lá. Eu quando não tinha isso daqui, eu sempre guardava o papel do pão. Dobrava bem dobradinho, passava ele assim bem dobradinho. Quando eu precisava eu sempre tinha. Porque às vezes eu não conseguia ir no mercado, ou não tinha até no mercado, eu tinha o meu pão, meu papelzinho manteiga da padaria, gente. Guarde, se vocês compram pão assim, vem e guarda, tá? Porque vai precisar pro pão de ló, ok? Tá prontinho. Vamos dar seguimento na receita, embora os ingredientes vai estar na descrição do vídeo, tudo certinho. Mas eu gosto de falar assim, às vezes a pessoa não entende bem direito, né? Então eu prefiro estar explicando assim. Na batedeira já tem 4 ovos. Tudo na batedeira você vai pôr. Tudo na batedeira. 4 ovos na batedeira. Uma xícara de 200 gramas de açúcar. A minha tá bem cheia. 200 gramas de açúcar. Eu uso esse medidor aqui. Eu uso esse medidor aqui pra estar medindo, pra tirar a medida da xicrinha. Dá 200 gramas de açúcar. Ó. 4 dedos, bem certinho. Cadê aqui, ó, açúcar, ó. Aqui tem 200, ó. 200 tá ali, ó. 200 gramas de açúcar. O copo é praticamente a mesma boca da xícara. Tá? Não vou medir agora porque eu já medi. 200 gramas de açúcar na batedeira. Vou botar bater um pouquinho só pra misturar. Misturou esse ovo e esse açúcar. Você vai deixar bater por uns minutinho, 1 minutinho,
ok? Um minutinho, você bate um minutinho. Eu vou dar um pause aí, vou tá batendo só pra misturar, porque o meu açúcar, ele não é do refinado. Se for do refinado, não precisa, ok? Se você usa o açúcar fino, açúcar refinado, você pode jogar todos os ingredientes ali e seguir a receita. Só que o meu açúcar, ele é super grosso, ok? Eu vou deixar bater por um minutinho mais ou menos e volto pra botar o restante dos ingredientes, ok? Já bati. Vou tá pondo o restante dos ingredientes. Para aí, bicho velho. Vou tá pondo uma colher de emulsificante. É uma colher cheia, tá, gente? Uma colher bem cheia. Vou tá colocando uma xícara de água de 200 ml. Junto, uma xícara de água de 200 ml, tudo junto na batedeira. E se você quiser pôr essência de baunilha, ok? Essência de baunilha, a minha tá só um pouquinho ali, porque eu uso bastante aqui em casa. Eu vou botar no olhômetro mesmo, mas você, se quiser ter uma certeza, você bota uma colher é o suficiente. Eu vou botar no olhômetro, porque eu já sou acostumada a usar. Eu sei mais ou menos o tanto. E pra mim tá tudo ok. Vou dar mais uma mexidinha nessa mistura que eu botei aqui. E já voltamos pra botar a farinha e o fermento pra bolo. Isso. O seguinte... facilitar, coloque a sua farinha aos poucos, tá? Aqui tem 2 xícaras e meia de farinha, ok? 2 xícaras e meia de farinha de 200 gramas, tá? 2 xícaras e meias de 200 gramas. Não precisa peneirar, ok? Então eu vou botar a bater e vou ir colocando a farinha aos poucos, tá? Enquanto bate. Velocidade baixa por enquanto até misturar. Depois que você acrescentou toda a farinha, você ergue a velocidade da sua batedeira e bata pelo menos 5 minutos em velocidade alta essa massa. No final, você acrescenta o seu fermento e dá mais uma misturada. Não bata muito, senão sola o bolo. Só para misturar mesmo ele. E tá pronto. Simples, ok? A outra coisa, minha batedeira parece que ela tá em velocidade alta, mas ela não está, tá, gente? Ela tá na velocidade 1, só que ela é muito forte, então é o menos que eu tenho é o número 1 dela, tá? Mas, ó. Mas se você não tiver uma batedeira dessa aqui, não se apegue. Faça na batedeira que você tiver aí, que dá super certo. Eu uso essa aqui porque eu faço bolo grande, então eu preciso de uma bacia, de uma batedeira que comporta mais. Mas a velocidade dessa e da outra é a mesma coisa. Só que aquela menorzinha você deixa bater um pouco mais daí, tá?
Ó, mais um detalhe pra falar pra vocês, ó. Vou mostrar. Eu gosto de mostrar. Eu poderia editar o vídeo e cortar, né? Tirar fora pra não mostrar. Mas eu coloquei aqui, ó, uma xícara de farinha. Foi a farinha que me sobrou dessa receita, tá? Pode ser a farinha, pode ser uma farinha mais úmida ou mais seca. Ou meus ovos também não foram tão grandes. Mas por isso que você não pode pôr tudo de uma vez só. Bote aos poucos, porque pode faltar a farinha ou pode sobrar, tá? Tudo depende da qualidade da farinha, da umidade, tamanho dos ovos. Isso tem tudo um processo. Então, na receita são 2,5 xícaras, porém eu usei 1,5 xícara. A diferença deu grande, né, gente? Mas é isso mesmo, ó, não deu bem cheia, ó. 1,5 xícara eu usei nessa receita, tá? Eu vou misturar ela aqui um pouquinho agora aqui, pra ela juntar bem as laterais. E eu vou estar mostrando pra vocês a consistência dela, ok? Se precisar pôr mais farinha, eu vou falar, ó, precisou mais farinha. Ah, sobrou farinha, eu vou falar, ó, sobrou farinha, entendeu? Eu não vou editar vídeo cortando se eu usei menos, se eu usei mais, porque eu disse que foi 2 ou foi 3 xícaras e eu só usei 2, sobrou uma, eu vou editar o vídeo pra dizer que tá tudo bonitinho, tá? Eu não vou fazer isso. Se eu usei tanto de farinha, eu vou dizer, ó, sobrou esse tanto de farinha, ó, faltou farinha, eu botei mais farinha, ok? Porque os ingredientes, tipo, às vezes os ovos são maior, ou os ovos são menor, a farinha, tem farinha que é mais úmida, farinha que é mais seca. Então, tudo varia, tá? Tudo varia de ingrediente para ingrediente. Eu só ajudei a misturar com a espátula. Eu vou estar pondo agora aqui para bater, no mínimo, uns 5 minutos. No mínimo 5 minutos. Na outra batedeira que eu tenho, eu deixo 8 minutos batendo. Na outra normalzinha que eu tenho ali, uma pequena. Essa aqui é industrial mais grande, né? Uma batedeira maior. Mas nessa aqui eu deixo 5 e naquela convencional mais pequenininha eu deixo 8 minutos batendo, ok? Eu vou botar a bater de novo, por pelo menos uns 5 minutos. Eu vou dar um pause um pouco no vídeo enquanto bate, não vou ficar 5 minutos berrando no ouvido de vocês. Quando tiver passado 5 minutos eu volto pra mostrar como é que ficou, ok? Bom, voltei aqui de volta. Já bateu meus 5 minutos aqui, passou um pouco até. Tava resolvendo um negocinho ali, deixei bater um pouquinho mais. Não faz mal, quanto mais batido melhor. Por que que tem que bater 5 minutos, 8 minutos, Duda? Por conta do emulsificante. Se tu fazer um bolo com emulsificante, tu tem que bater esse bolo muito bem batido, pra ele crescer, para ele ficar bonito, para ele ficar uniforme. Se tu não for usar o emulsificante, tu vai bater os ingredientes e vai peneirar a farinha e vai largar a farinha aos pouquinhos e aos pouquinhos tu vai misturando. Se tu for fazer sem emulsificante. Se tu for usar o emulsificante, tu tem que bater essa massa muito bem batida. Muito bem batida mesmo. Agora vamos pro segundo parte, ó, a farinha aquela que eu tirei que sobrou tá aqui, então eu vou tirar daqui de cima pra não me atrapalhar. Ó, fermento pra bolo, tacar aqui em cima do bichinho. Largar esse fouet. Pegar o meu fouetzinho. Meu fouet tá meio banguela, fartou um ganchinho aqui, mas tá no papo ainda. E vou, ó, só misturar. Só misturar esse royal, ó, fermento, misturar. Sou pequenininha, a bacia fica lá em cima do meu nariz, ó. Pequenininho só da altura, né, de largura dá uns 100 e poucos de cintura, que nem diz. Tá sujando a batedeira toda também. Ó. Misturou.
Vai bem pros fundos assim, pra não ficar grumos de fermento. Ó. Ó a massa. Não sei se dá pra ver aí. Massa linda, ó. Parece um creme. Dá até vontade de comer ela assim. Ok? Vou trocar de novo aqui de instrumento de trabalho para lavar. Ó. Só para ter certeza que não ficou nada de fermento sem mistura. É isso aqui. Misturou bem. Não bate, só mistura. Não bate. Só mistura ele que tá bom. Forminha. Essa minha forma aqui é uma forma ideal para um bolo de 2 kg, ok? Essa minha forma aqui, ela tem 25 de assim e tem 7 de assim. De assim, sei lá. 7 de altura e 25 de largura, ok? De diâmetro, sei lá. Mas ela tem 25 de assim e 7 de assim. Essa massa aqui vai dar um bolo, um pão de ló, ou vou dizer um bolo, porque ele depois de quase pronto, né? Claro que não vai dar 2 kg de bolo exato, vai passar, porque vai recheio, porque vai glacê, então vai passar. Mas esse pão de ló aqui é para um bolo de 2 kg, dá perfeito para um bolo de 2 kg, ok? Vamos tacar o bicho aqui na forma. Ó. O fermento já tá fermentando. Já vê as bolinhas nele já tá fermentando já. Ó. Bem limpinha. Ó. Eu sou mal, eu não deixo nem pra ninguém lamber, rapo tudo. A minha filha que dizia isso aqui, ó. Mãe, eu tenho vontade de tacar tudo fora, essas tuas espátulas aí. Tu deixa a bacia limpa. Como ela gostava de lamber a bacia dos bolos que eu fazia, então ela achava ruim. Queria botar minhas espátulas tudo fora pra poder lamber a bacia. Vou limpar aqui a forminha aqui. Batidinha pra sentar. E vamos ao forno, ok? Uma limpadinha aqui. Vamos ao forno. Voltei aqui. Botei assar agora. Esse bolo ele vai assar no forno elétrico, gente. Eu não gosto de assar pão de ló no forno a gás. No meu forno a gás ele é um forno muito grande e demora para esquentar e demora para assar o pão de ló. Pão de ló tem que ser vapt-vupt, tem que estar bombando o forno. Então eu asso ele no forno elétrico. No forno elétrico ele vai demorar em torno de 40 a 45 minutos. Se eu abrir ele antes de 40 minutos, ver que ele tá douradinho por cima, eu vou cravar o palito ali, vou ver que ele tá assado, eu vou tirar. Não vou esperar ficar 40, 45 minutos que ele vai secar. Ele vai ressecar, vai ficar um bolo ruim. Vai ficar com casca, ele vai ficar um bolo ruim, ok? Então depois que ele estiver passando esses 40 minutos, eu vou trazer aqui pra vocês verem. Vou estar mostrando como ele ficou. Não vou cortar, porque aquele bolo ali é pra montar e eu tenho que deixar ele esfriar de um dia pro outro pra mim cortar ele, porque eu tenho um bolo pra fazer, ok? Então eu não vou poder cortar pena. Eu queria que vocês vissem ele por dentro, como é que ele fica, espessura, fofura. Mas no próximo bolo, numa próxima receita, eu posso até repetir a receita e tá cortando pra vocês verem. Ou vocês fazer aí, testar e ver como é que fica o sabor, como é que ele fica. Dá pra você fazer, dá pra você montar um bolo aí de aniversário. Dá pra você fazer com recheio simples e tá... café da tarde, dá pra comer só ele com chazinho, com café, que ele vai ficar top, que ele é muito gostoso, porque ele tem a baunilha que deixa um gostinho gostoso nele, né, e ele fica super top, ok? Assando ele eu trago pra vocês verem como é que ele ficou
a aparência, o que o emulsificante causa nele, tudo isso, ok? Vou dar uma pausa no vídeo aqui e depois eu volto com ele já assadinho, ok? Bom dia, gente, bom dia, tudo bem por aí? Bom, aquele pão de ló que eu fiz ontem, eram as 8 horas da noite, né? Aí assou, era tarde, deixei esfriar. Agora que são, deixa eu ver, que horas que são aqui? São 6 horas da manhã. É uma hora menos que Rio Grande do Sul e outros estados. Eu acho que esse horário aqui, eu acho que é só aqui em Mato Grosso do Sul. São Paulo já é horário normal e acho que pra frente também. Tem um outro estado também que o horário é diferente, né? Mas eu acho que eles mudaram. Então aqui são 6 horas, provavelmente aí deve ser 7 já. Então eu vou estar mostrando pra vocês o resultado daquele pão de ló, ok? Tá frio, o ideal é você fazer ele, deixar ele esfriar com calma, deixar ele descansar, desenformar e cortar ele no outro dia, que é o meu caso, ok? Eu vou montar um bolo, tem um bolo pra montar, o meu recheio já tá pronto, eu vou mostrar pra vocês. Mas o vídeo desse recheio vai estar no YouTube também, vai estar no canal aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho. Estampar a panela. Esse plásticozinho aqui, ó, é pra ele não criar aquela nata por cima. Ó. Ele tá bem duro. Duro mesmo. Por quê que ele tá duro? Porque agora eu vou dar o ponto nele com o suco natural do maracujá. Esse bolo vai ser trufado de maracujá, ok? Então eu vou deixar tapadinho aqui. Esse recheio aqui vai estar no canal, tá? Vai estar no canal, eu vou botar ele, vou botar no canal. Eu não gravei, até por causa que era muito tarde, eu tava com um pouco de pressa, tudo. Aí eu deixei ele prontinho de ontem também pra hoje, ele tá aqui friozinho, já bem firme, pra nós dar o ponto nele com o suco do maracujá, ok? Mas eu vou trazer o processo do bolo do pão de ló. Vou guardar de novo. Por que tão cedo hoje, Duda? Vou pegar o pão de ló. Por que tão cedo hoje, Duda? Ficou moreninho aqui, ó. Porque eu vou montar o bolo hoje. E aqui, como aqui faz muito calor, é quente aqui, o ideal é que eu monte esse bolo bem de manhã cedo, cedinho, pra mim poder decorar ele, chantilly, pode desandar, é mais ruim de trabalhar. Então eu vou montar ele agora de manhã, ok? Vou estar mostrando o bolo pra vocês, ó. Ele tá escurinho, ó, chegou a dar uma escurecidinha, mas essa tampa aqui, a gente vai consumir ela, mas não no bolo. Por que queimou o teu bolo? Não cuidou? Não. Gente, lembra que eu falei ontem que essa forma aqui necessita botar o papel manteiga nela, que ela gruda, ela é sem vergonhinha mesmo? Exatamente. Essa forma é uma forma alta, é a única forma alta assim que eu tenho e para aproximadamente um bolo de 2 quilos. Essa massa aqui vai dar. Só que tem um detalhe, ela é uma forma fina. Ó, ela é fina, ela não é grossa, que nem essa aqui que eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Minha forminha velha aqui, ó. Ó, essa minha forma aqui é uma forma mais baixa, ó. Você vê que ela é menos, ó. Mas essa forma aqui, ela é grossa, ela é grossa, o fundo grosso, ela é toda grossa, entendeu? Então, nessa forma aqui, eu boto papel manteiga só por capricho, mas ela não dá aquela queimada, não dá, ela adora e fica no ponto. Essa aqui, ela é fina, ela dá uma queimadinha no meu bolo. Todos os bolos que eu faço nessa forma, ele dá uma passadinha no ponto. Nessa forma aqui, ok? Vou estar tirando aqui. Eu já... Por incrível que pareça, é essa forma aqui. Eu já até encomendei já, só que não veio ainda. A forma daquele jogo ali, né? E mais alta, né? Com 10 de altura, né? 10 centímetros de altura e mais grandona. E ela é um material muito bom. Essa aqui é um materialzinho ruim, ela é muito fina.
desenformando daqui. Ó. Olha bem, ó. Olha a beirada, ó. Esse grudou bastante. Por quê? Ó. Isso aqui morenou. Ah, queimou o bolo. Não. Queimar não queimou. Ficou moreninho. Ó. Se você for fazer o bolo e esse aqui te incomodar, ó, tá fofinho, pega e tira por cima. No meu caso, não interfere. Se eu for fazer um bolo pra fora, eu vou tirar. Não sei se o cliente se importa ou não, mas não fica amargo o pão. Não interfere em nada. Eu, particularmente, eu gosto desse moreninho aqui no bolo bem molhadinho. Eu adoro. Mas pro cliente, não sei se ele se incomoda, então eu retiro, ok? Ó, tirar o papel daqui. Tiramos. Ó. Olha. Deixa eu dar uma limpada aqui, já virou uma desgraça. Olha a altura desse bolo. Ó. Deu uma machucadinha aqui, mas não tem importância. Na hora de passar a faca, se você quiser tirar, fique à vontade. Tá? Ó, posso passar a faca bem de levezinho aqui. Pra deixar ele mais bonitinho. É isso aí. Ó. Aqui vai dar 3 fatias. 3 fatias bem generosas, ó. Olha a altura desse bolo. Ó. Passa um pouco de 4 dedos. Vai dar um bolo bem generoso. Essa pancinha aqui em cima dele, às vezes sai no meu bolo, às vezes não. Depende muito do formato do pão de ló que eu faço. Mas é normal, entendeu? É normal. Ele não pode criar uma pancinha aqui em cima e ficar oco. Daí já deve ser alguma coisa no bater a massa, né? Ou bateu demais, ou bateu de menos. Ou a mistura dos ingredientes. Mas essa pancinha aqui é tranquila. Eu vou descartar ela quando eu for cortar as fatias. Não vou por fora, porque aqui em casa todo mundo rói o pão de ló quando eu faço. Então eu tiro ela daqui e corto certinho as fatias, ok? Vou dar uma limpadinha aqui. Vou dar uma limpadinha aqui, ó. Vou estar mostrando pra vocês. Vou botar direto aqui na minha pia. Vou pegar o meu cortador de bolo. Pegar o meu cortadorzinho de bolo. Ó. Deixa eu ver. Deixa eu medir meio certinho aqui. Vamos botar aqui 3. Aqui, isso aí. O que que eu vou fazer, ó? Vou pegar esse cortador de bolo aqui e vou, ó, passando devagarote, como se fosse serrar uma tauba. Tirei um. Olha. Perfeita. Perfeitinha. O corte. Vou tirar daqui mais 2 fatias. Olha a fofura disso, gente, ó. Olha a fofurinha. Ó. Muito fofinho, ótimo pra molhar. Deixa eu reservar aqui. Esfarelou. O
Que é isso que tu tem? Diz que é um fatiador de bolo. Pra sair nivelado, pra sair certinho. Você encontra aí em coisas de utensílios de cozinha, essas coisas, de padaria. Você encontra esse material aqui, esse cortador aqui, numa loja dessas aí. É super barato, é muito top. Eu não consigo cortar com a faca, não sai parelho, não sai perfeitinho meus discos de bolo. Então eu utilizo isso aqui. Bem baratinho, bem fácil de conseguir, ok? Então, gente, é isso. Só vim trazer o resultado do pão de ló. Vou estar montando um bolo, de repente eu grave a montagem dele, não sei ainda como é que vou estar de tempo. Quando a gente grava, a gente tem que ter mais um cuidado. Eu espero que vocês gostem, façam essa receita, que vocês vão estar gostando. É ótimo esse pão de ló aqui. Cuide a forma. No meu caso, não tenho muito o que fazer. Eu tenho essa forma aqui para um bolo nessa média aqui de 2,5 kg, tem que ser nessa forma aqui. Eu tenho aquela grandona ali, mas naquela grandona ali dá um bolo de 4,5 kg. Aquela outra ali, um bolo de 4,5 kg. Aí eu tenho umas menorzinhas que dá um bolo de 1 kg e pouquinho, que também não é o ideal. Um bolo muito alto e fininho. Então o ideal é essa minha forma aqui. Só que ela tem o fundo e as lateral fino, então passa do ponto, mas ele fica tranquilo, não tem problema nenhum, ok? Beijo, faça a receita, curte lá o canal, se inscreve, abençoado, vai lá, compartilha a bênção de Deus, ok? Beijo, um bom dia pra vocês.